Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. É sabadão da quarta semana do tempo da Quaresma e hoje, na ordem beneditina, na qual eu fiz a minha profissão religiosa segundo a regra de nosso Pai São Bento, na solenidade de nosso glorioso Patriarca São José, no ano de 2018, hoje celebra-se o trânsito de nosso glorioso Patriarca São Bento. Mas em toda a Santa Igreja celebra-se no dia 11 de julho. Mas São Bento é celebrado em 2 dias, no dia de sua Páscoa, no dia de sua morte, a Páscoa de São Bento, ou seja, o trânsito de São Bento hoje, dia 21 de março, na qual, no dia 21 de março de 547, São Bento, com 67 anos, fez a sua Páscoa, triunfou eternamente em Cristo Senhor. E no dia 11 de julho, que na qual no missal romano em toda a igreja, em todo o planeta celebra-se, é o dia do nascimento de São Bento. Mas hoje, nos mosteiros masculinos e femininos, em todo o mundo celebra-se a festa do trânsito de nosso Pai São Bento. E estamos na quarta semana do tempo da Quaresma, finalizando hoje, neste sabadão, a quarta semana do tempo da Quaresma, na qual amanhã, já o 5º domingo do tempo da Quaresma, a semana das meditações das 7 dores da Santíssima Virgem Maria. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns observavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele?"
Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ilumine e nos guie para que todos nós andemos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, segundo João, que estamos já na literatura joanina, que iniciamos que a partir da 4ª semana do tempo da Quaresma, nós meditamos na primeira parte da literatura joanina, ou seja, o livro dos sinais. E nós vimos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo curando todos os tipos de enfermidade das pessoas. Nós vimos, nesta semana que estamos encerrando hoje, o segundo e o terceiro sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o terceiro sinal. Curou um homem que estava na beira da piscina de Betesda, com 5 pórticos, há 38 anos. O nosso Senhor Jesus Cristo foi até lá e curou esse homem. E era em pleno sabadão. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os judeus não aceitaram. Tramaram contra o nosso Senhor Jesus Cristo, arrumando formas para prendê-lo e para matá-lo. E nós estamos vendo, nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou sobre a sua divindade, sobre a sua humanidade e a sua divindade. Mas os judeus não o aceitavam. Porque os judeus viam o nosso Senhor Jesus Cristo realizando aqueles milagres, eles não o aceitavam. Não viam que Jesus era o Cristo Senhor, o Deus Salvador, o Messias. E por que eles não aceitavam Jesus como o Cristo, como o Messias, o Deus Salvador? Porque eles queriam um Cristo político que libertasse as pessoas daquele império romano que havia chegado. Eles só queriam uma área política, não como um Salvador curando todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que os judeus não aceitavam Jesus como o Cristo, como o Messias, porque eles esperavam um Messias político que viesse libertar as pessoas daquele império romano que tinha chegado. E por isso que eles não aceitavam a divindade de Cristo Senhor. Eles estavam esperando um político. E por isso não aceitavam Jesus como Messias.
E vemos hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, toda a divisão que surgiu. Vejamos, alguns, depois de ouvirem as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o anúncio do reino, as palavras poderosas de Jesus, na força de vosso Espírito, alguns começaram a acreditar, começaram a crer nele. Só disseram: este é verdadeiramente o profeta. E vejamos, outros disseram que ele é o Messias. Muitos já estavam se convertendo. Disseram que ele era o Messias. E vejamos a divisão que surge. A divisão. Porventura o Messias virá da Galileia? Eles não aceitavam o Messias que veio da Galileia, porque eles queriam um Messias político para libertar todos do império. E vejamos toda a divisão que acontece naquele povo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Alguns, vendo as palavras poderosas de Jesus na força de vosso Espírito, acreditaram que ele era o Messias, mas outros não aceitaram, e por isso surgiu a divisão. E aqueles que não aceitaram queriam prendê-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos ficaram com medo, ninguém pôs a mão nele, que viam o poder que ele agia. Viam as forças de suas palavras, o poder que ele agia, mas não aceitavam ele como Messias, como o Cristo Senhor. E vejamos toda a divisão que aconteceu, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Naquela realidade, todas as pessoas falando só disseram, neste contexto da divisão que surgiu, que ninguém falou como este homem. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, continuou a divisão, aquela divisão, porque uns acreditaram que ele é o Messias, o Cristo Senhor, e outros não acreditaram. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um dos fariseus, que era Nicodemos, que Nicodemos se converteu, e nós vemos as palavras de Nicodemos, ele que encontrou o nosso Senhor Jesus Cristo e se converteu. E por isso Nicodemos falou sobre a lei. E vendo toda a força, todas as palavras poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo, Nicodemos entra falando a favor de Cristo Senhor, que Nicodemos se converteu. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqueles que não se converteram, não aceitaram também Nicodemos falando. E só disse para Nicodemos conhecer mais, ir estudar, e saber que da Galileia não surge profeta. E por isso todo esse contexto, toda essa divisão que aconteceu, cada um voltou para a sua casa, dividido, sem saber coisa alguma. Aqueles que acreditaram que Jesus é o Messias, é o Cristo, se converteram. Mas aqueles do coração mais duro, aqueles judeus do coração mais duro, não acreditaram. E por isso eles que só ficaram pensando o que iria fazer. Porque eles só pensavam no Messias político que iria chegar, não o Messias, o Deus Salvador que chegou. Por isso que surgiu toda essa divisão, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E vejamos, tinha aquelas 613 leis que os judeus e os fariseus viviam.
E nesse todo contexto haviam as leis positivas e negativas. E nesse contexto inteiro surge essa divisão, que alguns acreditaram que Jesus é o Messias, é o Cristo Senhor, vendo as palavras poderosas que ele falava, mas outros não o acreditaram, e por isso conclui-se o Santo Evangelho, cada um voltou para a sua casa. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São Bento, rogai por nós. Glorioso Patriarca São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança peçamos. Coloque a graça do que está necessitando. São Bento, ajudai-nos no seguimento de Jesus e na vitória contra as tentações. Apoiados no poder da cruz e na força de vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna no céu. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos perseverantes, andemos revestidos da Palavra de Deus e estejamos rezando uns pelos outros.